Bom dia, eu me chamo Jamile. Nosso grupo é composto por Cíntia Lima, Fernanda Souza, Itamara Ramos, Jamile Sena, Sheila Lima, Tamara Reiner e Vinícius Reis. Vamos apresentar hoje um trabalho sobre a cromatografia gasosa. A cromatografia gasosa trata-se de uma técnica relativamente nova. Com pouco mais de um século de existência, a cromatografia foi iniciada por um botânico chamado Mikhail Tschuschat, que participou de forma direta e indireta de cerca de 12 pesquisas que foram laureadas com o Prêmio Nobel entre 1937 a 1972. A cromatografia é um método que possui um amplo campo de aplicabilidade. Em meio aos métodos de separação, a cromatografia ela pode ser utilizada em diversas áreas, como farmacêutica, medicina legal, botânica. Ela também permite a separação e a quantificação de compostos com características físico-químicas semelhantes em misturas complexas. A cromatografia gasosa é uma das técnicas analíticas mais importantes no momento e, em um curto período de tempo, tornou-se a principal para a separação e determinação de compostos voláteis e ou volatilizáveis. Com uma excelente resolução, permite a determinação de dezenas de compostos diferentes em matrizes complexas. Ela possui uma grande sensibilidade e elevada detectabilidade. A cromatografia gasosa também pode ser aplicada em amostras líquidas, gasosas e sólidas. Porém, isso só é possível caso os analitos sejam voláteis ou possam ser volatilizados, sem sofrer o processo de decomposição térmica. Bom dia, meu nome é Tamara. Vou começar falando um pouco sobre o diagrama de um cromatografo. Como está ilustrado na imagem, ele é formado por um cilindro de gás denominado gás de arraste. Ele é responsável por impulsionar a amostra. Em seguida, temos o regulador de fluxo, que recebe o nome de manômetro. Em seguida, temos a injeção da amostra, que passa para a coluna, para que faça o processo de aquecimento. Em seguida, temos o detector, onde passa para os dados, onde vamos obter o cromatograma. Na cromatografia gasosa CX, a amostra é transportada por uma corrente de gás através de uma coluna empacotada com um sólido inerte recoberta com uma película de um líquido. Lembrando que o gás precisa ser de alta pureza, a fim de não reagir com a amostra, mantendo somente o processo de transporte. Por ser relativamente simples, ser sensível e efetivo para separar os componentes de mistura, a cromatografia gasosa é uma das ferramentas mais importantes em química. E a cromatografia gasosa, ela pode ser usada em amostras gasosas, líquidas e sólidas. Os componentes da amostra são vaporizados, são separados de acordo com seus pontos de ebulição. A fase móvel é responsável pelo arraste. Como eu falei, é composta por gases inertes, tais como nitrogênio, hélio e hidrogênio. Temos a fase estacionária, fase fixa, em que o componente que está sendo separado ou identificado irá se fixar na superfície de outro material líquido ou sólido. Eluição é a corrida cromatográfica. Eluente é a fase móvel, um tipo de solvente que vai interagir com as amostras e promover a separação dos componentes.
As vantagens de um cromatógrafo são alto poder de separação, sensibilidade de partes por milhão a partes por bilhão, precisa de amostras com massa bem pequena, variedade de detector, especificidade, rapidez e análise quantitativa. Já as limitações de um cromatógrafo são amostras voláteis, compostas com estabilidade térmica, técnicas auxiliares para a identificação em instrumentação de alto custo e alto custo de operação. Bom dia, meu nome é Sheila e estarei falando sobre a fase funcionária para a cromatografia gasosa. Em cromatografia gasosa, a fase estacionária pode ser sólida, que é na cromatografia gás sólido, ou líquida, que é a cromatografia gás líquido. Características de uma fase estacionária ideal. Ela deve ser seletiva, deve interagir diferencialmente com os componentes da amostra. Fase estacionária seletiva, separação adequada dos constituintes da amostra. Fase estacionária seletiva, pouco seletiva, é a má resolução, mesmo com colunas de boa eficiência. Regra geral, a fase estacionária deve ter características, tanto quanto possível, próximas das dos solutos a serem separados, polar, apolar e aromático. Ampla faixa de temperaturas de uso. A maior flexibilidade na otimização da separação. Boa estabilidade química e térmica. Maior durabilidade da coluna. Não reage com componentes da amostra. Pouco viscosa, colunas mais eficientes. Menor resistência à transferência do analito entre fases. Disponível em elevado grau de pureza. São colunas reprodutíveis, ausência de picos, fantasma nos cromatogramas. Fases estacionárias sólidas. O fenômeno físico-químico responsável pela interação analito mais força estacionária sólida é a absorção. A absorção ocorre na interface entre o gás de arraste e a fase estacionária sólida. Na absorção, os sólidos com grandes áreas superficiais, partículas finas, poros, solutos polares, sólidos com grande número de sítios ativos, hidroxilas, pares de elétrons. Fases estacionárias quirais. Separação de isômeros óticos. Produtos biológicos. Distinção entre produtos de origem sintética e natural. Natural, normalmente substâncias oticamente puras. Sintético, muitas vezes são misturas racêmicas. Fármacos. Em muitos fármacos, apenas um dos isômeros óticos tem atividade farmacológica. Ou seja, propriedades físico-químicas de isômeros óticos são muito similares. Fases estacionárias convencionais não interagem diferencialmente com isômeros óticos. Separação de misturas de isômeros óticos é possível com fase estacionária oticamente ativas, que é igual fases estacionárias quirais. Fases estacionárias quirais e suas aplicações. Aroma de bergamota. Distinção entre aroma natural e artificial, ou seja, o óleo essencial, natural e a essência artificial. Na coluna, no gás de arraste.
Olá, bom dia. Meu nome é Fernanda Souza Araújo. Eu vou falar sobre a classificação dos detectores. Eles são classificados em 3 tipos: em universais, seletivo e específico. Os universais, eles geram sinal para qualquer substância eluída, tá? Eles são sensíveis à velocidade do fluxo de massa passado por ele. Ele dá sinal só a primeira vez. Para se obter mais sinal, tem que fornecer mais soluto molecular de amostra no gás de arraste. São queimadas na chama, formando íons coletados por um eletrodo. O seletivo, eles detectam apenas substância com determinada propriedade físico-química, gera corrente resultando na linha de base constante. Eles têm sinal gerado que é proporcional à concentração, é bastante usado para análise de pesticida, sendo que o específico, eles detectam substância que possuam determinados elementos ou grupo funcional em sua estrutura. O detector por condutividade térmica, ele tem como princípio a variação da condutividade térmica do gás quando da eluição de um analito, sendo que a taxa de transferência de calor entre um corpo quente e um corpo frio, ele depende da condutividade térmica do gás no espaço que os separa. Se a condutividade térmica do gás diminui, a quantidade de calor transferido também diminui. O corpo quente ele se aquece. Aqui embaixo na figura tem a cela de detecção do detector de condutividade térmica, né? Que ele é composto por bloco metálico, entrada de gás de arraste, né? Aí mostra aqui a saída do gás, o filamento metálico aquecido e o quinto, que é a alimentação da corrente elétrica para o aquecimento do filamento. Olá, me chamo Vinícius e irei falar um pouco sobre o mecanismo de separação. O mecanismo de separação ela ocorre através da amostra injetada, onde é estabelecido um equilíbrio dinâmico entre os analitos na fase gasosa e a fase estacionária. Quanto maior a intenção com a fase estacionária, maior será o seu tempo de retenção na coluna. A ordem de eluição dos analitos está ligada ao seu ponto de ebulição, tipo quanto maior, antes elui da coluna. A temperatura da coluna, podemos observar que para que obtenha um resultado satisfatório, é necessário o controle confiável da temperatura da coluna, e é o que se torna essencial para se obter uma boa separação para a cromatografia gasosa. Esse controle ele é confiável da temperatura da coluna. É essencial para que se obtenha uma separação em cromatografia gasosa. Bom dia, eu me chamo Cíntia e vou falar sobre a técnica da cromatografia gasosa no âmbito farmacêutico. Eu começo falando sobre o controle de qualidade de aditivos e formas farmacêuticas. Na cromatografia gasosa, esse controle atua em várias áreas de atribuição, como na determinação de porcentagem do princípio ativo e na quantificação das impurezas de um produto, né? Na determinação da composição ou da formulação desse produto. Assim como também no estudo de estabilidade e na degradação de um produto.
Então, dessa forma, esse controle de qualidade ele se beneficia ao usar uma técnica que permite obter resultados em um curto prazo, que geralmente é de 1 a 20 minutos, com uma alta precisão e exatidão. Na cromatografia gasosa, ela tem uma técnica físico-química de separação de compostos. E nesse processo tem uma fase móvel que arrasta os compostos da amostra, um gás, né? Seja ele H2, HE, N2 e outros. Esse equipamento da cromatografia gasosa ele é composto de um compartimento de injetor, um forno para coluna e detector. A grande vantagem dessas técnicas cromatográficas, ela está na capacidade de realizar a separação e análises quantitativas de um grande número de compostos representantes em vários tipos de amostra, em uma escala de um tempo relativamente pequeno, com uma alta resolução e eficiência e sensibilidade. E a sua única desvantagem é que é o fato dela ser aplicável somente a amostras voláteis ou volatizáveis. E dando continuidade falando sobre essas técnicas analíticas, elas são mais utilizadas no setor industrial. A cromatografia, como eu já disse, ela é um método de escolha para separar e quantificar diversas substâncias, identificando seus componentes. E, apesar da sua extrema precisão, é um método considerado muito simples. Ela identifica compostos indesejáveis ou não em fluidos corporais, que faz parte de uma investigativa, assim, a um nível clínico, em um grau de pesquisa, né? A metodologia dela vem mostrando uma eficácia nas análises clínicas, o que avalia compostos presentes em amostras de urina, de soro, de plasma. E a água é a matéria-prima mais utilizada na produção de várias formas farmacêuticas, sendo um constituinte da própria formulação e exigindo uma série de especificações físico-químicas e microbiológicas também. E, além disso, ela é um insumo utilizado imprescindivelmente para testes laboratoriais e procedimentos de limpeza de equipamentos e utensílios. A, a certificação do controle da água trata-se de uma atividade máxima de prioridade e de periodicidade também constante. A cromatografia ela possibilita a análise de agentes contaminantes presentes na água e identifica e quantifica esses agentes também. Na área farmacêutica, a cromatografia ela é bastante útil na farmacognosia. Útil na determinação de compostos presentes em amostras naturais e até mesmo em substâncias indesejáveis, como conteúdos tóxicos advindos de pesticidas. E como eu já citei também, as áreas de mais interesses do farmacêutico nos trabalhos pesquisados como campos de toxicologia, de análises clínicas, né? Eles estão numa porcentagem de mais ou menos 45% na escolha dos profissionais. E logo depois vem a farmacognosia, depois cosmetologia, fiscalização sanitária, tecnologia de alimentos e também de medicamentos. Os fluidos corporais, como plasma, urina e soro, eles carregam inúmeras substâncias de importância para a ciência farmacêutica. E em casos clínicos, ainda para níveis investigativos, né, judicialmente, esses métodos são precisos, são sensíveis e muito rápidos,
como proporcionado assim pela cromatografia gasosa e mostram eficácia para essas análises. No caso da toxicologia e das análises clínicas, além de avaliar essas taxas rotineiras já conhecidas e elucidadas, essas pesquisas também elas mostram um importante papel para a cromatografia gasosa na determinação de compostos presentes em amostras de fluidos corpóreos. E a água interfere diretamente na saúde individual, coletiva e ambiental.